Pessoal, então o tema de hoje, dengue. O tema de hoje é dengue, né? Vamos começar a trabalhar aí com essa, que é a doença microbiana mais cobrada na prova, né, do Enem. Quando a gente fala em dengue, é importante lembrar que o vírus da dengue, ele tem toda uma história no Oriente, né? O próprio mosquito, que é o mosquito transmissor do vírus, é um mosquito chamado Aedes aegypti. Não é à toa, né? Se você pensar, por exemplo, ó, no Aedes aegypti, essa imagem aqui, ó, você vê, por exemplo, um mosquito que tem em sua cabeça uma mancha branca que traz consigo o formato de um instrumento musical, chamado de cítara, né? E aí, devido a isso, né, eles deram o nome de Aedes aegypti. O vírus da dengue, ele é muito parecido com outros tipos de vírus, né? Um vírus de RNA, que é um vírus que muito se parece com o vírus chikungunya, o Zika vírus, e curiosamente, entre esse mosquito Aedes aegypti, ele se adequou a transmitir 4 tipos diferentes de vírus. O mosquito Aedes aegypti, mais precisamente a fêmea, transmite o vírus da dengue, o vírus da chikungunya, o vírus da zika e o vírus da febre amarela. Só que essas outras 3 doenças a gente vai falar depois, porque hoje o tema é especificamente dengue, beleza? Mas aí eu já vou deixar a primeira pergunta para vocês, né? A primeira pergunta para vocês na aula de hoje é essa aqui, ó. Deixa eu colocar, ó. Não sei se vocês repararam, mas eu falei aí que, basicamente, quem atua, né, na transmissão do vírus é a fêmea, por meio da sua picada, né? E aí a primeira pergunta da aula é essa, gente. Por quê? Porque na transmissão da dengue, a fêmea é quem transmite o vírus, a fêmea do mosquito Aedes aegypti é quem transmite o vírus e o macho não transmite. Por quê? Vamos começar a pensar, né? Pessoal, a fêmea é quem transmite, por quê? É a fêmea quem põe os ovos, né? A fêmea é quem põe os ovos. E como se trata da fêmea, né, responsável por pôr os ovos, um processo chamado de oviposição, ovipositar é depositar os ovos, certo? E aí, como se trata da fêmea, para acelerar a maturação dos ovos, ela precisa de ferro. E aí, é justamente por isso que ela realiza o chamado repasto sanguíneo. A fêmea, ela se alimenta de sangue para a obtenção de ferro, que serve para acelerar a maturação dos ovos, tudo bem? E aí, quem quiser anotar isso é importante, que aqui acolá você pode ter isso numa questão. A fêmea do Você mosquito... pode repetir, por favor? Posso. A fêmea do mosquito Aedes aegypti transmite o vírus. Por quê? Porque o ferro presente no sangue acelera a maturação dos ovos. E aí, como quem põe os ovos é a fêmea, justamente por isso que as fêmeas são hematófagas. O que é hematófago? É aquele indivíduo que se alimenta de sangue, né, gente? Porque, na verdade, o macho do mosquito ele é fitófago. O que é um organismo fitófago? É aquele organismo que se alimenta de seiva de planta, né? Então, no caso do macho, se alimenta de seiva e a fêmea se alimenta de sangue. Na maioria das doenças, né, que são transmitidas por artrópodes, principalmente mosquitos, a fêmea é quem é hematófaga e o macho geralmente é fitófago. Tudo bem? Pessoal, em toda doença existe, por exemplo, o agente causador e o agente transmissor. Na verdade, não é em toda doença, mas em boa parte das doenças microbianas, é isso que eu quis dizer. Né? Por exemplo, a palavra etios significa origem. Então, quando eu falo agente etiológico, eu estou me referindo ao agente causador-transmissor. Agente etiológico corresponde ao agente causador, beleza? Então, o agente que causa, por exemplo, qual é o agente etiológico da dengue? Qual é o agente causador da dengue? Eu faço essa pergunta e aí muita gente responde na sala de aula, Renata, é o Aedes aegypti. Está errado, gente. Porque, na verdade, o Aedes aegypti é o agente transmissor. Agente etiológico é a mesma coisa que agente causador. É quem causa a doença. E quem causa a dengue é o vírus da dengue. Beleza? Já no caso do Aedes aegypti, ele é um mosquito que transmite o vírus. O agente transmissor, ele também é chamado de quê? De vetor.
beleza? Deixa eu até colocar isso aqui, ó. Agente transmissor é conhecido como vetor, beleza, gente? Então vamos lembrar disso. Qual é o agente transmissor dessa doença? A fêmea do mosquito Aedes aegypti, principalmente em área urbana, e em área rural foram encontradas espécies como a Aedes albopictus, que também é capaz de transmitir o vírus da dengue, beleza? Quais são as características do vírus da dengue? Gente, ó, o vírus da dengue, ele é um vírus de RNA, e esse vírus, esse filho da mãe, apresenta 4 sorotipos, né? Ele apresenta, o vírus da dengue, ele apresenta 4 sorotipos. Isso quer dizer o quê? Isso é uma notícia muito boa, né, gente? Porque se você teve dengue uma vez na sua vida, você pode ter mais 3 vezes, né? Então, o vírus da dengue apresenta 4 sorotipos, né? Uma maravilha de notícia. Porque se basicamente você já foi infectado por um sorotipo, um tipo, tem mais 3 para você se infectar novamente. Olha que massa. Ou seja, existe uma variedade muito grande desse tipo de vírus, né? O vírus da dengue tipo 1, vírus da dengue tipo 2, tipo 3 e tipo 4, né? Renato, eu ouvi falar que quando o indivíduo tem dengue uma vez, na segunda vez ela evolui para hemorrágica. Deixa eu explicar isso para você, gente. Não é bem assim. Às vezes acontece do indivíduo contrair a doença uma vez, ele faz o tratamento, se bem que para dengue não tem lá tratamento, né? O tratamento consiste em tratar os sintomas, né? Mas assim, você tem que esperar seu sistema imunológico trabalhar para poder mitigar a ação do vírus, beleza? E aí, de repente, o cara sofre a infecção por um tipo do vírus da dengue e depois passaram-se 2 meses, o indivíduo se contrai de novo a dengue, só que ele contrai um segundo tipo. Então, o vírus da dengue ele tem uma característica, gente, que ele age no sistema cardiovascular e sistema linfático. E o sistema cardiovascular, né, coração, vasos, tem muito sangue dentro desses vasos. O vírus da dengue ele tem uma característica que é provocar a trombocitopenia. O que é a trombocitopenia? Queda de plaquetas, redução de plaquetas. Olha aí que coisa chata, né? O vírus ele causa diminuição de plaquetas. Para que servem as plaquetas? As plaquetas servem para quê? Plaquetas, gente, são pedaços de células do sangue, né, que atuam na coagulação do sangue. Então, se eu tenho uma queda de plaquetas, eu vou ter problemas de coagulação, meu sangue vai ficar mais fininho, eu posso ter mais hemorragias, né? Então, assim, gente, o vírus da dengue, ele é um vírus que pode provocar hemorragias, né? Porque ele diminui plaqueta. Nem sempre, né? Agora, sim, às vezes você tem uma manifestação de um sintoma que são as manchas vermelhas da pele. Cada manchinha vermelha que aparece ali é porque os vasos sanguíneos eles se dilatam tanto que ficam os bolsões de sangue, formando aquelas manchinhas vermelhas. E se o indivíduo evoluir para dengue hemorrágica, fica mais ou menos assim a coisa, ó, fica bem feio. Para dengue hemorrágica, já na forma hemorrágica, olha aqui o braço desse paciente, ó, né? Mostrando aqui já uma hemorragia cutânea, mostrando aí muitos vasos rompidos pelo vírus da dengue, beleza? E aí, quais são os sintomas? Lembrando que a dengue, ela tem um nome, ela tem um apelido que é muito parecido com o da chikungunya. A palavra chikungunya significa aquilo que se inclina, aquilo que se dobra, né? E qual é a característica mais marcante? Qual é a característica mais marcante da chikungunya? Dores nas articulações, né, gente? Dores nas articulações são as características mais marcantes da chikungunya. Aí que tá. Na dengue, o cara também tem dores nas articulações, só que não tanta quanto na chikungunya. Tanto que a dengue, antigamente, era conhecida como febre quebra-ossos, né? Porque o indivíduo fica com muita dor, principalmente na região lombar, na coluna. Tonteiras, desmaios, febre aguda são alguns dos sintomas da dengue. O tratamento consiste em tentar aliviar os sintomas. Como? Poxa, para dores lombares e tonturas, febre, eu vou tomar um analgésico e um antipirético. Aí que está o problema, né, gente? Porque muitos dos analgésicos que estão no mercado são derivados de AAS. O que é o AAS? O AAS é o ácido acetilsalicílico, né? AAS, né? Ácido, A de ácido, A de acetil,
S-salicílico. E aí, esse ácido acetilsalicílico, né, que está lá na aspirina, por exemplo, ele tem o papel. Gente, esse ácido ele também pode agir não só como analgésico, ele pode agir como anticoagulante. Veja bem, o vírus da dengue já diminui a coagulação do paciente. Imagine se o paciente for tratado com AS. Aí é que ele vai diminuir sua coagulação muito, né? Absurdamente. Isso faz com que o indivíduo ele potencialize as chances de ter o quê? Hemorragias, né? É por isso que quando a gente está assistindo um comercial de TV, aí aparece aquela mensagem bem rápida, né? Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue, né? Porque se o indivíduo ele já está com suspeita de dengue, o vírus já causa diminuição de plaqueta, comprometendo a coagulação, se ele tomar esse medicamento aí, à base de AS, ele vai ter uma coagulação ainda mais comprometida, beleza? Na forma hemorrágica, além desses sintomas, ocorrem alterações no sistema de coagulação, onde pequenos vasos podem sangrar na pele e em órgãos internos, levando a hemorragias, né? Então, é a principal característica da dengue. Detalhe, gente, não é sempre que a dengue evolui para a forma hemorrágica, não. Só quando o indivíduo está muito debilitado é que você pode ter a dengue hemorrágica. Não tem esse negócio do cara, fulano teve a segunda vez a dengue, ela já foi hemorrágica. Não, é porque às vezes o cara ele é infectado por um tipo de vírus da dengue, aí passa pela doença, passam-se algumas semanas, poucos meses, ele é infectado por um novo tipo. Aí ele está tão debilitado, ele teve tanta queda de plaqueta na infecção anterior, que acaba que ele passa a ter também uma diminuição de plaqueta na segunda infecção, e aí compromete ainda mais a coagulação sanguínea. Beleza? Prevenção, gente. Qual seria a prevenção da dengue? Existem várias, né? Mas assim, a maior parte da prevenção consiste em controlar o mosquito transmissor, o vetor, né? Qual é o mosquito transmissor? A Aedes aegypti, mas preferencialmente a fêmea, né? Porque ela é quem suga o sangue. O macho não se alimenta de sangue, então não há perigo, né, do macho ele transmitir o vírus por meio da picada, tudo bem? Então a prevenção ela consiste em eliminação dos criadores do mosquito, eliminando, né, retirando objetos que acumulam em água parada, e o uso controlado de inseticidas e repelentes, né, o velho carro fumacê. Tem outras alternativas? Tem. Hoje o pessoal está fazendo, por exemplo, está liberando mosquito transgênico, mosquito geneticamente modificado, para quê? Porque esse mosquito ele é estéril. E aí, quando esse mosquito cruza com a fêmea, não é gerada uma nova prole, não tem filhotes. E aí você consegue conter a reprodução desse tipo de transmissor, né, do vetor. Né? Já tentaram, por exemplo, utilizar alguns tipos de óleo na caixa d'água, no recipiente, porque quando a larva do mosquito, a larva é uma fase jovem, né, do mosquito da dengue. E quem já mergulhou, gente, naqueles parrachos, né, naqueles corais ali, geralmente quando você faz um mergulho rasinho, num ambiente raso, você usa um instrumento chamado snorkel, né, que você coloca na boca e começa a sugar o ar por meio de um tubo, né? O tubo fica para fora d'água e você começa a sugar o ar. Por que eu estou falando disso? Porque a larva do mosquito da dengue, ela respira justamente dessa forma. Ela tem uma traqueia que fica fora d'água e ela fica absorvendo ar pela boca, né, por essa traqueia, e dessa forma ela consegue respirar. Aí o que alguns caras fizeram, alguns pesquisadores, encheram a superfície com óleo, o óleo entupia a traqueia, e aí você acabava matando, né, a larva, e a larva não se desenvolvia, você não tinha mosquito. Só que assim, né, gente, a quantidade de óleo que a pessoa vai gastar para evitar a proliferação do vetor é enorme. Então, geralmente opta-se por outros tipos de prevenção, que a gente vai falar também nas nossas questões, que a gente vai começar a resolver. Até agora tudo bem, gente? Tá tranquilo? Essa descrição aí do que é a dengue. A dengue, ela já se tornou uma epidemia, né, em algumas cidades, mas agora ela é uma endemia. Ela é endêmica, ela ocorre, ela está controlada em alguns pontos do planeta, né? E aí passa a ser uma endemia. Aí depois, em outro momento, eu vou explicar para vocês a diferença entre endemia, pandemia e epidemia. Vamos lá. Aqui os sintomas principais, né? Febre alta e súbita, dor nos olhos, dores de cabeça, manchas avermelhadas no corpo, que a gente chama de exantema, né? Exantema, manchas na parte externa da pele. Inapetência, o que é inapetência? Falta de apetite, inapetência.
e dor nas juntas e articulações, né? Dor nas juntas, de um modo geral. Além da hemorragia em casos mais graves, ok? Pois é, gente. Então, eu fiz uma descrição rápida, né? Temos só 5 minutos agora de aula, né? Essa aula é uma ejaculação precoce, né? E aí, basicamente, você tem 5 minutos de aula para a gente resolver pelo menos uma questão de dengue, né? Aí, nas aulas de amanhã a gente tem 2, aí eu faço mais questões com vocês. Bora lá, me ajudem. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Vamos lá, né? Vamos discutir isso aí, gente. Olha aqui, ó. Letra A. Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para sua reprodução. Então, ele está querendo dizer praticamente que o mosquito ele é bem recluso, né? Envergonhado, então ele precisa né? Copular em um ambiente fechado. Nada a ver, né, gente? Isso aí. Colocar a tela em porta e janela, beleza, vai ajudar você a não ter, a vítima, né, a não ter contato com o mosquito, beleza. Mas não vai impedir que o mosquito se reproduza. Então, tá errada a letra A. Letra B, substituição das casas de barro por casas de alvenaria. Haja vista que o mosquito se reproduz na parede das casas de barro. Queridos, essa seria uma alternativa preventiva para qual doença? O que vocês acham? Doença de Chagas. Muito bem, porque no caso da doença de Chagas, você tem aí basicamente, não é nem um mosquito, gente. É um percevejo, né? É um percevejo, o famoso barbeiro, ele é um besouro, né? E ele simplesmente, e não é nem pela picada. Quando o barbeiro pica o indivíduo, geralmente na região do rosto ou do pescoço, por isso que ele é chamado de barbeiro, ele começa a sugar o sangue e o sangue começa a pressionar o intestino dele. Aí ele, para acumular mais alimento, para conseguir sugar mais sangue, ele acaba defecando no local da picada. E aí, quando o indivíduo acorda, ele arrasta as fezes para o local da picada, ao coçar, levando, né, os protozoários. Doença de Chagas é causada por um protozoário transmitido pelas fezes do mosquito do mosquito não, do percevejo barbeiro, do inseto. Ele não é um mosquito, beleza? E aí, nesse caso, né, você não tem aí um mosquito participando desse processo. E aí, gente, basicamente, esse barbeiro, ele vive onde? Exatamente, né? A pessoa... Franklin, o barbeiro, ele é muito comum em área rural, onde você tem casas de pau a pique, casas feitas com vara e barro socado, né? Mas aí, tipo, em área rural é comum, basicamente em área urbana nem tanto. Mas tem uma coisa que o Enem está cobrando hoje que eu acho muito massa. Geralmente o Enem está fazendo o seguinte, ele está relacionando o desmatamento à ocorrência de algumas doenças, né? A doença de Chagas é uma que está evoluindo para a área urbana, porque a galera está desmatando áreas para construir condomínios, né, casas, tal, e aí está invadindo o ambiente do barbeiro. O barbeiro acaba indo para essas casas, na área urbana. Letra C, remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Perfeito, né, gente? E ele está falando justamente em evitar a reprodução. Show de bola. O mosquito, é isso aí. O mosquito, né, se reproduz exatamente em água parada. Pessoal, então eu vou deixar, antes de você terminar essa aula, a gente discute isso amanhã, mas eu vou fazer uma pergunta. Quando a gente fala em água parada, a gente já lembra de reprodução de mosquito, beleza? De mosquito. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Tem algum mosquito que não se reproduz em água parada? Tem algum mosquito que não se reproduz em água parada e que causa alguma doença conhecida também? Guardem isso para a aula de amanhã. Me lembrem disso amanhã. Renato, você fez a pergunta sobre um mosquito que não se reproduz em água parada. Qual a relação e qual o tipo de doença? Pô, aí é foda, né? Aí é foda, né? Eu já entendi a pergunta, né? Mexendo o copo. Pessoal, então, letra C é a alternativa correta, beleza? A resposta correta. Por que não pode ser a D? Né? Vamos lá.
Por que não pode ser a letra D? Higienização adequada de alimentos. Gente, a dengue, o vírus não é transmitido por meio de alimento. Visto que as larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo de substrato. Só se for larva de goiaba, né, gente? É dengue, não é bicho de goiaba, que a larva fica dentro do fruto. Ele está dizendo basicamente aí que a larva se desenvolve dentro do alimento, do fruto, por exemplo. Está errado. Letra E, colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas. Água parada e geralmente água limpa. Beleza? Bom, então vamos lá, né? Sejam bem-vindos todos vocês, né? Pessoal que está participando. Quem não está podendo, depois vocês repassam para os colegas, certo? Pessoal, vamos à primeira questão de hoje, né? Na verdade, a segunda questão que a gente resolve sobre dengue. A gente fez a primeira questão e vamos à segunda. Investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia, está escrito errado aí, viu, gente? Tem alguns errinhos na grafia em algumas palavras. Investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti geneticamente modificada. Então, a gente está falando de uma questão que envolve, por exemplo, parasitologia, né, doenças microbianas, e também estamos trabalhando aí com, queira quer não, né, biotecnologia, já que a gente fala, por exemplo, sobre Aedes aegypti, né, geneticamente modificado, ou seja, um mosquito transgênico, por exemplo, né? E aí o que é mostrado aí nessa questão, nesse enunciado? Investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti geneticamente modificada que é candidata para uso na busca da redução na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar. Olha que informação importante. As fêmeas, deixa eu só mudar aqui a cor. As fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. Então, ele está dizendo aqui que houve uma mudança, uma modificação genética na fêmea do mosquito, que ela não consegue voar, devido a interromper, né, o desenvolvimento da musculatura da asa. A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional. Pessoal, o que é um gene dominante? Primeiro, um gene dominante é aquele gene que basta apenas uma cópia para que ele já expresse sua característica. Beleza? E condicional é aquele gene que se manifesta mediante uma condição especial. E aí, qual é a condição especial? Bom, a gente já sabe que ele é dominante, porque basta apenas uma cópia do gene, do alelo, para ele manifestar a sua atividade, e ele tem uma condição. A condição é que este gene somente só atua nas fêmeas. Isso quer dizer que os machos, eles não têm, gente, esse gene. E por mais que ele tivesse, né, basicamente o gene só atua nas fêmeas, é uma condição. Tem um exemplo, né, de herança condicional. Um exemplo bem comum. Por exemplo, mamíferos. A gente está pegando aqui o exemplo do mosquito, mas eu vou citar outro. Mamífero. Pessoal, todo macho de mamífero, ele apresenta a estrutura para a produção de leite. Mamas, glândulas mamárias, nós temos, né? Inclusive, nós homens produzimos uma certa quantidade do hormônio prolactina, certo? Que é o hormônio lactogênico, mas assim, a gente não tem, digamos, a gente não produz leite. Ou seja, isso é um tipo de herança que está limitada a um sexo, que é a fêmea. Beleza? Então, tem uma condição aí para manifestar. Nós temos até o gene para a produção da prolactina, do hormônio que induz a produção do leite. Mas nós não conseguimos produzir o leite, por quê? Porque o gene só atua nas fêmeas. É um exemplo. Beleza? Oh. Pois não? Ah, não, eu falei sem querer. Tranquilo. Pessoal, Rian, depois você me procura. Você falou comigo no privado. Foi sim, foi uma dúvida que eu tinha, depois você responde. Certo. Só que assim, mesmo assim, eu vi assim bem rápido, eu estava resolvendo as coisas aqui em casa, aí eu vi rapidamente, mas ali eu vou dar uma olhadinha, mas eu acho que não vai ser bem daquela forma não, certo?
Certo. Quem não quer, acho que vai ser algo mais voltado para fazer as atividades mesmo. Não tem esse negócio de repetir, não sei. Eu vou dar uma olhadinha, qualquer coisa eu te afirmo, eu te aviso lá. Pode ficar Ok. tranquilo. Mas eu vou olhar, vou tentar sanar a tua dúvida. Vou perguntar a Luciano, vou perguntar o que a Secretaria de Educação definiu. Pessoal, prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demore ainda anos para ser implementada, pois a demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. Até porque, gente, se a gente libera um organismo transgênico no ambiente, é prudente pensar que esse organismo ele vai causar algum impacto, beleza? Então, a liberação de machos de Aedes aegypti dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Vamos lá. Pessoal, o que vocês marcariam aí? Eu vou explicar, basicamente. Vamos tentar entender como é que a gente... Imagine que essa questão surgisse aí numa prova do Enem, né? E aí como é que você ia fazer essa questão? Primeiro, você procuraria interpretar o enunciado. No enunciado, ele diz que uma das formas de tentar diminuir a transmissão do vírus da dengue é tentar fazer alguma coisa com quem transmite. Quem é que transmite? A fêmea do mosquito Aedes aegypti. E aí, como é que eu posso fazer? No enunciado, existe uma possibilidade: modificar geneticamente a fêmea a ponto de impedi-la de voar. Porque se eu impeço a fêmea de voar, né, por tentar interrompendo, por exemplo, o desenvolvimento do músculo das asas, com um gene, né, eu faço uma modificação genética nela, e eu a impeço de voar, o que vai acontecer? Aí ele pergunta aí, ó, a liberação de machos e não de fêmeas. A liberação de machos de Aedes aegypti, dessa variedade geneticamente modificada, reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Letra A. Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos. Pessoal, o que estaria acontecendo nesse mosquito, né? No macho? Eu alteraria se eu, por exemplo, pegasse o gene que age somente nas fêmeas e colocasse nele. Iria interferir em alguma coisa na reprodução dele? Lembrando que esse gene é um gene que tem relação com o desenvolvimento do músculo das asas. Não, gente, porque na verdade o macho, né, ele não sofre a ação desse gene. Esse gene, por mais que ele seja incluído no macho, por modificação genética, por mecanismo de transgenia, né, o macho ele não voa. Ele não iria, na verdade, ele continuaria voando. E esse gene também não teria, digamos, uma interrupção direta no processo reprodutivo dele. Mas muita gente marcou essa alternativa. Muita gente marcou essa letra A quando fez essa prova aí do Enem. Letra B, restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito. O macho continuaria voando, porque, na verdade, por mais que eu inserisse o gene nele, esse gene só atua nas fêmeas, porque é um gene condicional. Mas também muita gente marcou essa letra B. Letra C, dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença. Opa, pessoal, quem é o vetor natural da doença? Me respondam aí, quem é o vetor? Primeiramente, o que é vetor? Em uma doença infecciosa, em uma doença causada por um agente infeccioso, o que é o vetor? O que seria esse vetor? O que transmite a doença. Perfeito. Vetor é o agente transmissor, não é o causador. Às vezes eu pergunto em sala, qual é o causador da dengue? Ah, é o Aedes aegypti. Não, é o vírus. Quem causa a doença é o vírus, mas quem transmite o vírus é o vetor, que no caso é a fêmea do mosquito Aedes aegypti, né? Então o vetor, gente, é a fêmea do mosquito. Ele é o vetor natural da doença, certo? Se, por exemplo, a fêmea, né? Se a fêmea ela foi modificada geneticamente, ela não vai conseguir desenvolver o músculo das asas e ela não vai voar. Se ela não vai voar, isso aí vai dificultar a contaminação da fêmea. Como assim, Renato? Se ela não vai voar, se ela não consegue, é difícil ela chegar até o homem que está com dengue
picá-lo, sugar o sangue desse cara e obter os vírus ali por meio do sangue. Então, já há uma dificuldade de se contaminar. O macho nem se contamina, né, gente? Porque o macho não se alimenta de sangue. E depois, como ela não consegue voar, ela vai ter uma dificuldade de acasalar, né? Ou seja, de se reproduzir, de copular. Então, essa letra C, ela é mais completa do que a A e a B. Vamos ver a D. Na verdade, o que está escrito aqui é tornaria, não é tomaria não, certo? Tornaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico da doença. Beleza. O que é o agente etiológico? O que é um agente etiológico? A palavra etios significa origem. Então, agente etiológico é o agente que origina a doença, é a causa. Então, podemos dizer que agente etiológico é agente causador, é aquilo que causa a doença. Qual é o agente etiológico da dengue? O agente causador? O vírus. O vírus. Então, nesse caso, ele está dizendo que a modificação genética tornaria o mosquito menos resistente ao vírus. Nada a ver, né, gente? Nada a ver. Na verdade, a modificação genética iria induzir o quê? Diminuição do movimento das asas, já que o músculo não iria se desenvolver. E somente nas fêmeas. Letra E, dificultaria a obtenção de alimentos pelos machos geneticamente modificados. Primeiro que o macho não sofre o efeito do gene, caso o gene tenha sido inserido no macho, né? Então ele vai continuar voando, não vai dificultar a sua obtenção de alimentos. Então, a alternativa C. Gente, essa questão aí foi uma das questões mais difíceis da prova, né? Porque ela traz muita pegadinha. Mas eu vou logo dizendo a vocês que enquanto tem uma dessa, geralmente tem muitas outras questões que são mais fáceis. E a gente vai começar a ver um exemplo agora. Essa aí, ó. O Aedes aegypti é vetor transmissor da dengue. Uma pesquisa feita em São Luís do Maranhão, de 2000 a 2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado. A tabela adiante mostra parte dos dados coletados nessa pesquisa. Então, você tem aí, ó, os tipos de reservatórios, né? Pneu, tambor, vaso de planta, material de construção, garrafa plástica e assim por diante. E a população do mosquito Aedes aegypti nos anos de 2000, 2001 e 2002. Pessoal, no primeiro reservatório, que é pneu, você tem um número, 895 indivíduos em 2000. Em 2001, há um aumento considerável, né? Praticamente o dobro aí, né? 1.658 indivíduos, e em 2002 diminui. Quando você vai para o segundo reservatório, que é tambor, tanque, depósito de barro, tem um número, 6.855, aumenta em 2001 e diminui em 2002. E assim, gente, eu já resolvi essa questão com outra turma. Na verdade, o padrão vai ser sempre o mesmo. Um número em 2000, aumenta em 2001, diminui em 2002. E assim por diante. E aí, o que ele pergunta? De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos do mosquito vetor, da dengue, nesse município, deveria ser constituído por... Gente, ó, se o padrão é o mesmo, em 2000 eu tenho um número que aumenta em 2001 e diminui em 2002, eu vou escolher quem como alvo? Aquele tipo de reservatório que tem a maior população. Então, eu vou para o tamanho mesmo, né? Para o número, para o tamanho da população de Aedes aegypti. E aí, ó, se eu pegar o ano de maior incidência do mosquito, é 2001. Aí eu vou escolher aqui, ó, nas linhas, qual é o valor maior que eu tenho. O valor maior que eu tenho de todos aqui é 46.444 indivíduos. Que aí, né, isso está ocorrendo em tambor, tanque e depósito de barro. Então, o alvo dessa campanha é você tentar eliminar, né, tirar esses reservatórios de água parada. Principalmente quais? Tambores, tanques e depósitos de barro, letra B. Facinho essa aí, né, gente? Tranquila a questão? Entendemos? O pessoal que não pôde comparecer à aula de ontem, eu disponibilizei já no grupo de você, na verdade não no grupo, perdão, mas lá no Google Classroom eu coloquei a gravação da aulinha de ontem, certo? Então vocês vão conferir lá e vai estar lá, né, na sala de aula virtual.
Tranquilo, gente? Vamos lá, vamos continuar. Próxima questão. Uma nova estratégia para o controle da dengue foi apresentada durante o Congresso Internacional de Medicina Tropical, no Rio de Janeiro, em 2012. O projeto traz uma abordagem nova e natural para o combate à doença e já está em fase de testes. Não, também vou disponibilizar essa aula lá, beleza? Mari, perdeu a resolução de uma questão, você acha que de uma ou de duas, beleza? Assim, acho que uns 50% da aula. Mas aí, como ela fica gravada, eu vou disponibilizar a gravação, já está lá na sala de aula virtual, a gravação da aula de ontem, essa aí vai estar disponível também. Então, uma nova estratégia para o controle da dengue foi apresentada durante o Congresso Internacional de Medicina Tropical no Rio de Janeiro, em 2012. O projeto traz uma abordagem nova e natural para o combate à doença e já está em fase de testes. O objetivo do programa é cessar a transmissão do vírus da dengue pelo Aedes aegypti, a partir da introdução da bactéria Wolbachia, que é naturalmente encontrada em insetos. Inclusive, em algumas situações, gente, essa bactéria ela induz a mudança de sexo no inseto. Né? É bem estranho isso aí, mas acontece. Estranho que eu digo porque não é comum em todos os seres vivos. Mas tem insetos que têm sua modificação da estrutura sexual mantida por meio dessa bactéria. Né? Uma infecção bacteriana que pode alterar o sexo do indivíduo, nos insetos. Então, que é naturalmente encontrado em insetos nas populações locais de mosquitos. Quando essa bactéria é introduzida no Aedes aegypti, atua como uma vacina, entre aspas, estimulando o sistema imunológico e bloqueando a multiplicação do vírus dentro do inseto. Gente, olha que massa. Você aplica a bactéria no mosquito, aí essa bactéria ela tem seus antígenos, que vão atrair as células de defesa do mosquito. Então, o sistema imunológico do mosquito, quando ele tenta atacar a bactéria, ele ataca também quem? O vírus que está dentro do inseto. Isso meio que faz com que você consiga manter um controle do vírus, né? Você controla a população viral dessa forma, utilizando quem? Quem é que vai atuar no controle da população viral? Aí você diz o próprio mosquito. Não, gente, é a bactéria. Porque quando a bactéria ela entra no mosquito, quando ela é inoculada no mosquito, o sistema imunológico, ao tentar destruir a bactéria, destrói também o vírus. O nome desse processo, né, eu já vou logo sendo bem direto aqui, o nome desse processo, gente, é controle biológico. Controle biológico. E o que seria o controle biológico? Vamos anotar uma definição bacana aí para controle biológico. Né? A gente só tem 9 minutos de aula, então vamos correr aqui rapidinho para finalizar essa parte. Controle biológico consiste na utilização de organismos vivos para diminuir a incidência de determinados patógenos, né, parasitas. Beleza? Então, assim, nesse caso, existem várias formas. Por exemplo, gente, eu estou utilizando uma bactéria para controlar a população de vírus no mosquito. Eu posso fazer, por exemplo, tem um fungo que causa uma doença no cafezal. Né? Então, está lá o cultivo de cafeeiros, né? Várias plantas de café, e de repente tem uma doença chamada ferrugem do cafeeiro. A folha da planta de café ela fica toda amarelada, parecendo que é ferrugem. Isso é causado por um fungo. Aí o que o pessoal faz? Eles borrifam, eles pulverizam, né? Começam a fumigar no cultivo, no cafezal, uma solução contendo um vírus. Esse vírus adentra o fungo que está na folha, mata o fungo, mas não mata a planta de café. E aí eu consigo controlar a praga. Então, o controle biológico ele é muito utilizado no controle de pragas, beleza? Agora sim, como é que eu posso controlar a praga? Utilizando inseticida. Isso é controle biológico? Usar inseticida? Não, né, gente? Porque o inseticida é um produto químico. E o nome já diz, né? Controle biológico. Eu utilizo um ser vivo, um organismo vivo, para tentar minimizar a incidência de alguns tipos de patógenos, né? Minimizar a praga. Tudo bem?
Tranquilos? Aí deixa eu fazer um apanhado geral aqui para a gente entender as outras alternativas. Por que não pode ser clonagem? Porque em nenhum momento a gente está vendo aqui no enunciado algo que diz respeito a produzir novos indivíduos com o mesmo material genético, que é característica da clonagem, né? Mutualismo. Pessoal, a palavra mutualismo vem da palavra mútuo. O que é uma coisa mútua? É uma coisa recíproca, né? Então, a gente poderia dizer que o mutualismo consiste no tipo de interação entre seres vivos na qual os seres vivos trocam benefícios. E digo mais, gente, o mutualismo ele é necessário para a sobrevivência de ambas as espécies. Então, tem espécie que só sobrevive quando troca benefícios com outra, vice-versa. É mútuo, né? E nesse caso, a gente não está tendo um exemplo de mutualismo. É controle biológico mesmo. Eu poderia ter um exemplo aqui, sabe de quê? De protocooperação. Por exemplo, o mosquito, vamos supor que o mosquito fique doente devido à presença do vírus da dengue, que não fica, né? Mas se ele ficar doente, a bactéria poderia ajudá-lo, né? Nesse sentido aí. Então, isso não seria obrigatório, porque mesmo sem ter a bactéria, o mosquito sobrevive com o vírus. Então, nesse caso, não é mutualismo, porque no mutualismo, a sobrevivência depende dessa troca de benefício, certo? Parasitismo. Olha que pegadinha, gente. Na questão, a gente tem um exemplo de parasitismo, sim. Temos um exemplo, que é justamente a bactéria parasitando o mosquito. Eu estou colocando a bactéria dentro do mosquito e essa bactéria vai parasitar o mosquito. É um exemplo de parasitismo. Só que olha o comando da questão qual é. O comando. Está aqui o comando da questão. Ó. Qual o conceito fundamental relacionado a essa estratégia? Não é parasitar, é controlar a população de vírus por meio de um outro ser vivo, que a gente chama de controle biológico. Beleza? E transgênese seria o quê, gente? Transgênese, na verdade, corresponde à transferência de genes entre indivíduos de espécies diferentes, produção de um organismo transgênico, né? Então, nesse caso aí, né, a gente está vendo que o controle biológico é a alternativa mais acertada dentre todas. Próxima questão, vamos ver aqui, 4 minutinhos, né? As fêmeas do mosquito da dengue, a Aedes aegypti, têm um olfato extremamente refinado. Além de identificar as coleções de águas para a oviposição, elas são capazes de detectar de forma precisa e eficaz a presença humana pela interpretação de moléculas de odor eliminadas durante a sudorese. Lembrando que a fêmea do mosquito não tem um nariz, que nem nós, né? A gente tem nariz, mas ela tem antenas. Pelas antenas, ela tem quimiorreceptores, células que conseguem perceber compostos químicos liberados no nosso odor, né? No nosso suor, até na nossa respiração. Após perceber o indivíduo, voam rapidamente em direção à fonte alimentar, iniciando o repasto sanguíneo, durante o qual podem transmitir o vírus da dengue. Portanto, o olfato desempenha um papel importante para a sobrevivência dessa espécie. Medidas que interferem na localização do hospedeiro pelo vetor, por meio dessa modalidade sensorial. Que modalidade sensorial, gente? Olfato, né? Incluem vamos lá. Letra A, colocação de telas nas janelas. Nada a ver, né, gente? Colocar a tela na janela pode até dificultar o contato com o mosquito, mas não tem nada a ver com olfato. É barreira mesmo. Letra B, eliminação de locais de oviposição. Tipo, eliminar água parada. Aí você vai dificultar o processo reprodutivo do mosquito. Não vai ter onde pôr o ovo, não vai se desenvolver em larva. Mas não tem nada a ver com olfato também. C, instalação de borrifadores de água em locais abertos. Também não. Aí vai favorecer a multiplicação do mosquito, mas isso não tem nada a ver com olfato. D, conscientização para a necessidade de banhos diários. Gente, por mais que o indivíduo tome banho, ele vai suar. E suando, ele libera compostos que atraem o mosquito. Então, a alternativa mais adequada é a letra E. Utilização de cremes ou pomadas com princípios ativos que sejam usados como repelentes, por exemplo. Beleza? Então, letra E, alternativa correta. Vamos à última. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus.
Pessoal, o que são arbovírus? Pelo amor de Deus, ninguém responde vírus que dão em árvores. Já chega disso, né? Vírus que acometem árvores. Nada a ver. Arbovírus, ela deriva de uma sigla em inglês que significa AR de artrópode, BO de Bone, que é transmissão, e vírus de vírus mesmo, né? Arbovírus significa vírus transmitidos por artrópodes. Vírus transmitidos por artrópodes. O que eu quero dizer, gente, é que o vírus da febre amarela e o vírus da dengue, eles são transmitidos, inclusive, pelo mesmo mosquito, pela mesma fêmea do Aedes aegypti, certo? Então, pertencentes ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. O que eu quero dizer é que existem 4 tipos diferentes de vírus de dengue, enquanto existe um de febre amarela. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como o Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Gente, tem vacina para a febre amarela, mas não tem vacina para a dengue. Alguém arrisca dizer por quê? Não tem para a dengue? A resposta já está aí, né? Gente, 4 tipos de vírus diferentes. Você vai ter que estipular a produção de uma vacina para cada um dos tipos. Já dá trabalho produzir para um, imagine para 4 tipos. Porque você pode se vacinar contra um tipo de dengue, mas aí não está imune a outro tipo. Por isso que o pessoal está gastando mais grana com prevenção, né, eliminando os focos do mosquito, com carro fumacê e assim por diante, do que propriamente com vacina. Agora, isso é um caso muito parecido com hepatite, porque existem vacinas para alguns tipos de hepatite e para outros não. Tudo bem? E aí ele pergunta, esse fato, né, o fato de ter vacina para a febre amarela, mas não ter para dengue, está atribuído a, letra A, maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que o vírus da dengue. Isso aqui induz muita gente a errar, porque o cara aprende, vendo na televisão, que não se tem, por exemplo, uma vacina para a AIDS, porque o vírus da AIDS, o HIV, é altamente mutagênico. Tá certo. Só que nesse caso ele está dizendo aqui que a maior taxa de mutação seria do vírus da febre amarela ao invés do da dengue. Ao passo que é mais difícil produzir vacina para dengue do que para febre amarela. A febre amarela tem vacina. Vai viajar para uma área de alta incidência, tem que se vacinar 10 dias antes. B. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Perfeito, gente. O vírus da dengue, como são 4 tipos diferentes, eles produzem uma grande variedade de antígenos e aí dificulta, né, produzir uma vacina para cada tipo de antígeno. Beleza? Então, a alternativa correta aí, letra B. Estou sendo rápido porque vocês já estão no horário do intervalo, né? Estou terminando aqui. Beleza? Pessoal, então, resolvemos aí 6 questões de biologia relacionadas à dengue, todas elas do Enem. Então, assim, né? Já deu para perceber qual é a doença que mais cai na prova. Renato, acaba por aqui a aula de doenças? Não. Na semana que vem, a gente vai começar a trabalhar com doença de Chagas, que é a segunda doença que cai bastante também no Enem. Doença de Chagas e malária. Tudo bem? Pessoal, obrigado pela atenção à aula, viu? E até a próxima semana. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar lá no grupo ou no privado, que a gente desenrola.